Amados irmãos e irmãs, paz e bem, celebramos neste domingo, o domingo de Ramos, a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, e depois, no segundo momento da celebração, já entramos num tom mais sóbrio, no qual nós proclamamos a paixão do Senhor e meditamos sobre o mistério da sua cruz. Então hoje, ao invés de proclamar esses dois textos, eu vou dar um pouco, a partir dos Santos Padres da Igreja, o sentido geral desta celebração, tentando mergulhar na profundidade dessa teologia do dia de hoje. Primeiro, nós celebramos a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém. Não é um triunfo como muitos esperavam. Ele não vem num cavalo, como se fosse um grande rei. Vem montado no jumentinho, sinal de simplicidade. Segundo, não vem com grandes exércitos, como podia vir um grande rei ou um príncipe. Ele vem cercado por uma multidão de gente simples, que o aclama como rei. Trata-se de uma multidão que tinha ouvido falar dos milagres do Messias e que estavam encantados, sobretudo, com o último milagre, que teria sido a reanimação ou ressurreição de Lázaro. E agora, essa multidão entra com ele em Jerusalém, aclamando. Com palmas nas mãos, os ramos na Bíblia e na Antiguidade clássica significa ou são sinal de vitória, não é? Quando um atleta vencia nas antigas competições da Grécia, recebia uma coroa verde, né? Uma coroa feita de ramos de oliveira. Do mesmo jeito, um general, quando chegava de uma batalha vitorioso, recebia também uma coroa de ramos. Então, os ramos aclamam ou relatam vitória, triunfo sobre o mal, ou um triunfo qualquer. Então, Jesus é aclamado como um rei, mas não como o rei que muitos aguardavam e esperavam, mas vem de maneira muito simples e humilde, contrariando alguns que esperavam um outro tipo de Messias, um outro messianismo. O próprio Pedro, em certo momento, sabe que Jesus é o Messias, mas não está seguro sobre que tipo de Messias é o Cristo, não é? Pois bem, São Jerônimo diz que no domingo de Ramos, ou nessa celebração, nessa entrada de Jesus em Jerusalém, nós somos convidados a refletir que nós somos a Jerusalém, a cidade santa onde Jesus quer entrar. E ele entra em nossa vida de muitos modos. Entra pela palavra, através do ouvir, não é? Entra quando nós recebemos o corpo dele, não é? É claro. Jesus entra na nossa vida e no nosso coração de muitas maneiras. Quando nós o contemplamos, diz São Jerônimo. Então, em resumo, Jerônimo diz: com os lábios nós o convidamos, vem Senhor Jesus. Com o olhar, nós o contemplamos e entramos na intimidade dele e permitimos que ele entre na nossa. Com os ouvidos, escutamos a sua divina palavra. Com as mãos, nós o abraçamos. E, com o olfato, nós sentimos e acolhemos o seu cheiro de santidade no incenso. Orígenes também diz uma palavra muito interessante sobre essa entrada de Jesus em Jerusalém. Ele diz: todos somos como o burrinho. Antes de Cristo, tínhamos muitos donos. Agora temos um único dono e Senhor, o Cristo. É interessante como Orígenes coloca essa palavra, porque, de fato, antes de conhecer a Cristo, a vida tem muitos sabores, e parece ter sentido verdadeiro, mas somente depois que nós o conhecemos é que nós descobrimos o verdadeiro sentido, valor e sabor da vida. A entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, seguida da sua paixão e morte, mostra a ambiguidade presente no coração humano. Pessoas que podem gritar na entrada de Jerusalém, aclamando Jesus como rei, depois gritam fortemente: crucificam, crucificam. Pois bem, essa é a ambiguidade do ser humano. Dentro de nós habita Caim e Abel, joio e trigo.
Ângelo Comasti, cardeal Ângelo Comasti, nos diz: a paixão de Cristo é a história da humanidade, que se repete continuamente, onde os bons são humilhados, os mansos são agredidos, os honestos são espizinhados e os puros de coração são cinicamente escarnecidos. Quem dará a última palavra? Pergunta Ângelo Comasti. Quem será o vencedor deste combate? Tu, ó Cristo, és a última palavra, porque em ti os bons vencem, os mansos triunfam, os honestos são coroados e os puros de coração brilham como as estrelas no céu. Como permitir esta fragilidade de Deus? Como contemplar esta fragilidade de um Deus que morre na cruz? E em que medida a contemplação da cruz de Cristo pode nos purificar? Santo Tomás de Aquino dizia: aprendi mais contemplando a cruz do que lendo livros e livros nestas grandes bibliotecas. A cruz de Cristo me ensinou muito, dizia Santo Tomás de Aquino. Há 3 perguntas que nos fazemos ao contemplar, há muitas, mas essas 3 são perguntas interessantes que nos fazemos ao contemplar a cruz de Cristo. Primeiro, um Deus julgado e condenado pelos homens? Isto é possível? Como? Aceitar um Deus que cai, como Cristo caiu, a tradição diz 3 quedas, não é, na cruz, no caminho do Calvário. É possível? Como possível? É possível acolher um Deus que cai? Jesus estará em agonia, diz Blaise Pascal, até o final dos tempos. E nós não podemos dormir. Devemos combater sempre. A palavra agonia vem do grego agon. Agon significa combate, significa batalha. Então, o mundo viverá um eterno combate, uma eterna agonia até o final dos tempos. Nas quedas de Jesus, toda a humanidade é representada. Nas quedas de Jesus estão as quedas da humanidade. Essa visão de um Deus que sofre é uma visão difícil de ser acolhida. Porque muitas vezes nós cantamos: o meu Deus é o Deus do impossível. E de fato é o Deus do impossível. Mas é o Deus também que se manifesta na fragilidade. É um Deus que se fez pequeno, se fez criança na gruta de Belém. E é um Deus que ao mesmo tempo experimenta a dor e o sofrimento. Às vezes nós cantamos: eu tenho um Deus. Como quem diz assim: eu tenho um Deus que não permite que eu sofra. Deus, em Jesus, nos apresenta ou nos ensina muito no episódio da cruz. Precisamos alargar a nossa compreensão de Deus. Um Deus que cai, um Deus que é condenado, um Deus que morre na cruz, interroga o cardeal Ângelo Comasti. Como compreender estes mistérios? Deus pode morrer? Deus pode sofrer? Como? A cruz não é a morte de Deus, porque da cruz, do lado de Jesus, nasce a igreja, com toda a sua riqueza, com toda a sua riqueza espiritual. Da cruz nasce a eloquência das bem-aventuranças encarnadas na vida do homem, na pobreza de Francisco, na bondade de São Vicente de Paulo, na caridade de Madre Teresa de Calcutá. Do lado aberto de Jesus, da cruz, nasce a igreja. Na cruz estão a salvação e a vida. Crux salus et vita. O Antigo Testamento nos faz compreender o Novo, diz Orígenes. Emílio de Sardes, interpretando e tentando aprofundar esta visão, ele diz:
Cristo foi morto em Abel, foi vendido em José, foi perseguido em Davi, foi rejeitado nos profetas. Que fizestes, ó Israel? Desonrastes aquele que te trouxe honra? Despojastes aquele que te reconheceu? Matastes aquele que te trouxe vida? Tu te banqueteavas enquanto ele sofria fome? Tu tomavas vinho e comia pão, ele azeite e fel. Tu tinhas o rosto radiante, ele estava desfigurado. Tu te alegravas enquanto ele estava na aflição. Tu cantavas enquanto ele era condenado. Tu dançavas enquanto ele era sepultado. Da sua morte, nossa imortalidade e nossa vida. Das suas santas chagas nos vem a cura e a libertação para os nossos males. Do seu sofrimento, das suas quedas, vem o nosso erguimento e a nossa ressurreição. A cruz, dizem os santos padres antigos, é a árvore da vida, que nos dá um fruto bendito, esperado pela humanidade. Ele é alimento para a nossa fome. Ele é fonte para a nossa sede. Ele é um manto para cobrir nossa nudez, como cobriu a nudez de Adão. Apoio quando vacilamos, prêmio quando combatemos, troféu quando vencemos. Grandes mistérios e grandes situações paradoxais e realidades conflitantes nós contemplamos neste domingo de Ramos. Um juiz, ou o único juiz, o juiz por excelência, que é julgado pelos homens, num julgamento fraudulento. O próprio Pilatos reconhece que ele é inocente, mas se é inocente, por que manda açoitá-lo? E se é inocente, porque diz, eu reconheço, não encontrei culpa, mas lava as mãos. Um juiz que é julgado. O que solta os prisioneiros é preso. Aquele que mediu o céu e a terra é medido pelos homens com uma medida muito estreita. O único capaz de dar a vida verdadeira é morto pelos homens. Amados irmãos e irmãs, santifiquemos esta semana que estamos agora começando. Santifiquemos pela nossa oração, santifiquemos pela nossa caridade, pelo nosso jejum, pela nossa abstinência, pela nossa vivência fraterna. Que durante esta Semana Santa, mesmo não podendo, aqueles que não podem participar dentro da igreja, possam das suas casas acompanhar as celebrações e possam viver esse tempo de maneira a santificar as horas do dia, santificar os dias da semana, rezando e acompanhando esses grandes mistérios. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Desejo a todos uma abençoada e frutuosa Semana Santa. Fiquem com Deus.